Estamos ao vivo em plena sexta-feira com uma live surpresa. Vamos aguardar o pessoal entrar. O tema desta live, pessoal, é um tema bem interessante. De uma live que já tentou ser feita, mas não deu certo. Estou tentando fazer novamente agora. E nós vamos falar os 5 passos para você desintoxicar o seu organismo. Deixa eu só aguardar aqui a convidada. Oi, pessoal, vamos entrar que hoje é sexta-feira, live surpresa, um assunto muito interessante, é um assunto que vocês gostam, um assunto que vocês me pedem muito. Só vamos aguardar a convidada. E vocês entrando também. Como é que tá a sexta-feira de vocês? Me contem enquanto isso. Oi, galera, tudo bem? Aqui, ó, ela me pediu. Vamos lá. Ana, vê se deu certo. Eu aceitei aqui. Aê! Oi, boa noite. Pessoal, a Ana, minha convidada, ela é nutricionista, ela trabalha aqui na minha clínica, ela é maravilhosa e ela me convidou hoje para conversar com vocês sobre um tema que vocês amam, que é o processo de desintoxicação, as dietas de desintoxicação, né, Ana? Dá um oi aí pra galera. Oi, boa noite todo mundo. O pessoal tá entrando ainda, né? Uhum. Então, Gente, então, vamos então conversar um pouquinho sobre o assunto. Só vamos aguardar mais uns minutinhos para um pouquinho mais pessoas entrarem, né? E quero ver quem está nessa sexta-feira e vai assistir minha live. Nossa, vou me sentir que muito... honra, né? Sexta-feira, 6h30 da tarde. Então vamos lá. Obrigado quem realmente tem interesse, né? Quem realmente tem interesse, com certeza. Quem está sexta-feira na live com a gente é porque realmente se interessa pelo assunto, né, Ana? Então vamos lá. Os 5 passos para você desintoxicar o seu organismo, né? Então, para a gente abordar esse assunto, a gente tem que começar do começo, para vocês terem um entendimento de verdade sobre isso. Porque a maior parte das pessoas acham que é assim, né, Ana? Tomar um suquinho verde, nossa, eu estou desintoxicando o meu corpo, estou tomando suco verde de manhã cedo. Com certeza, só que não, né? Então, acho que a gente primeiro precisa entender como que a gente se intoxica, né? Justamente. E o processo de intoxicação e desintoxicação é bem complexo, não é um suquinho verde que vai salvar a sua vida, né? Então, primeiramente, tem que entender, como a Ana falou, como nós intoxicamos o nosso organismo, né? E é várias formas e é todo dia. Como? Por exemplo, a água que você toma, o ar que você respira, né? Os produtos que penetram a sua pele, seja um produto, uma maquiagem, ou um produto de limpeza, ou qualquer coisa que você tocou que consegue entrar, né, dentro do seu organismo pela pele, no caso. E também a alimentação. A alimentação é uma das formas que a gente se intoxica demais. E eu só quero dar um parênteses aqui, porque quando a gente fala de intoxicação, as pessoas pensam que são agrotóxicos, toxinas, né? Substâncias químicas produzidas pelo ser humano. Mas calma aí. Por que o nosso corpo ele tem a capacidade de desintoxicação? Vocês acham que quando, né, o organismo foi criado, ele pensou, nossa, o ser humano vai criar toxinas, vai criar substâncias químicas e eu vou precisar me defender? Não. Na verdade, esse processo de desintoxicação do corpo, ele começou a existir porque o nosso ambiente, as coisas naturais, têm toxinas. Alguns alimentos contêm toxinas. Não só toxinas, como alimentos, algumas partes indigestas que o nosso corpo precisa lidar. Eu vou dar um exemplo bem básico que vocês vão entender do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, carambola. Carambola é uma fruta que contém uma toxina chamada carambotoxina. E essa toxina pode matar. Tem pessoas que morrem por comer carambola. Por quê? Porque você precisa ter um rim que trabalhe de forma adequada
para eliminar essa toxina e deixar você bem, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm uma insuficiência renal aguda ou crônica podem morrer comendo uma carambola. Então, quando a gente fala de desintoxicação, pessoal, a gente não está falando só sobre desintoxicação de química, produtos criados pelo homem, a gente estava falando sobre o geral, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho dessa parte, né? Então, além de ter essas toxinas ambientais naturais, a gente tem as toxinas ambientais químicas produzidas pelo homem, né? A água contaminada, o ar contaminado, os produtos químicos que a gente passa no nosso corpo, contaminando o nosso organismo. E a gente também tem os desreguladores endócrinos, né, Ana? Sim, com certeza. Então, tem os poluentes ambientais, mas a gente também tem os desreguladores endócrinos. Quem são os desreguladores endócrinos? São poluentes que conseguem interferir na forma com que o nosso sistema funciona, então na nossa parte endócrina. De uma forma bem simples, a gente pode falar que os desreguladores endócrinos são chaves erradas que conseguem abrir portas corretas. Então, o que isso quer dizer? Que esses poluentes conseguem se ligar aos receptores das nossas células e conseguem fazer uma desordem ali dentro. Então, ele vai acessar, mas ele não vai fazer o que deveria ser feito. Então, pode ocasionar uma desregulação hormonal, por exemplo, pode aumentar essa produção hormonal, pode reduzir, pode bloquear. Então, isso é o que os desreguladores endócrinos fazem. E a gente pode citar os metais pesados, como você mesmo citou, o que penetra na nossa pele. Então, por exemplo, o que a gente consome quando a gente vai esquentar uma marmita que está no pote de plástico, que contém bisfenol A. Então, um desregulador endócrino que a gente consome quando a gente aquece. Ou quando a gente utiliza um shampoo que contém parabeno, que também vai conseguir acessar esse couro cabeludo. Então, tudo isso causa uma intoxicação no nosso corpo e a gente precisa entender como que a gente faz essa desintoxicação. Então, só falando de uma forma fácil da maior parte das pessoas dele. Exemplo, sintoma, baixa de libido, né? Eu não tenho libido, meu hormônio não está regulado, tô com uma baixa testosterona, ou, né, meus hormônios bagunçados. Isso é comum. Se você faz o uso de produtos ou de alimentos ou de coisas que podem ter contaminantes que regulam, né, o sistema endócrino. Né? Então, alguns sintomas que vocês podem entender. E é muito comum vocês já entenderem que tem que cuidar com plástico, a gente tem que comprar um plástico que seja BPA free, né? Meu bebezinho. Por quê? Porque justamente esses plásticos que não são BPA free, eles vão ser desreguladores endócrinos. E pensam desregular essa parte de uma criança, né? É bem complicado. Na verdade, o ideal seria tentar utilizar utensílios de vidro e não de plástico, né? Então, vai mandar lancheira para criança na escola, o meio ambiente é vai levar comida, uma pessoa que trabalha fora e come todos os dias várias refeições no escritório, por exemplo, utiliza utensílio de vidro ou de cerâmica, enfim, vai evitar copinhos de café, de plástico. Então, tem pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que vão minimizar essa intoxicação. E você falou uma coisa que acontece muito, né? Esse copinho de cafezinho, de plástico. O problema é quando esquenta, pessoal. Então, você bota aquele café quente naquele copinho de plástico, todos aqueles contaminantes vão para o seu café, que vão para você, que vão desregular os seus hormônios. Ali está os desreguladores endócrinos, tá? E vamos agora, né, para os sinais e sintomas, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas de uma pessoa intoxicada? Na verdade, a lista é grande. Cada um pode ter sinais e sintomas específicos, mas a gente tem aqueles principais, né? Aqueles principais são fadiga, principalmente, cansaço, falta de energia, aquelas pessoas que são viciadas por café. Por quê? Porque sem café não
energia. Isso já é errado, gente. Você tem que nascer com energia, você tem que acordar com energia. Você não tem que depender de um aditivo para ter energia, né? Esses aditivos, por exemplo, cafeína, a gente usa como estimuladores específicos para momentos específicos. Aí você vai ter o benefício. Mas usar para viver, você acha que está certo? Não está certo, né? Então, pessoas que têm dores de cabeça constantes, dor nas costas, erupções na pele. Gente, a lista é grande. Insônia. Ana, tá travando, acho que um pouquinho a sua. Tá travando a minha? Travou um pouquinho. Acho que agora voltou. Agora voltou. Tá, a Além gente tava disso, falando então pode citar. Acho que voltou agora, né? Pode falar, pode Quer falar. continuar? Então tá. Além de todos esses sintomas, a gente pode lembrar que a obesidade é um grande sintoma de que você está intoxicado. Por quê? Porque as toxinas, elas são lipofílicas. Então, elas gostam muito de um ambiente gorduroso, né? Então, aonde que essas toxinas se armazenam? No tecido adiposo. Grande parte delas no tecido adiposo. Então, quando a gente tem um paciente, uma pessoa, um indivíduo que tem sobrepeso e obesidade, por si só, a gente já pode considerar que ele é um indivíduo inflamado. É uma pessoa inflamada, é uma pessoa intoxicada. Então, quanto maior o teor de gordura corporal que você tem, maior o teor de toxinas que você tem, tá? Justamente pelo fato do que a Ana acabou de explicar para vocês. E outro sinal e sintoma importante para vocês averiguarem é como está o seu humor matinal, como está a sua energia matinal. Por quê? Porque o processo de desintoxicação do nosso organismo, ele acontece das 4 da manhã às 10 da manhã. Então, aquelas pessoas que acordam ali 7 horas, 8 horas, né, e estão muito cansadas, muito fadigadas, pode ser também um sinal de um corpo intoxicado, tá? Ah, eu fecho ali minhas 8 horas de sono, né, tudo normal, e mesmo assim eu sou pessoa que não é matinal. Eu sou uma pessoa que, só fico bem à noite, de tarde. Isso é um dos principais sinais e sintomas de pessoas intoxicadas, tá? Se a gente for ver na fisiologia natural, nós temos que acordar às 7 horas da manhã bem, né? Vamos para o próximo passo, então, né? Vamos falar sobre os órgãos que excretam, né? A gente vai fazer um processo de desintoxicar o nosso organismo, então a gente vai ter órgãos específicos que vão fazer essa desintoxicação, né? E quais são esses órgãos? Em primeiro lugar, a gente tem o intestino, né? E esse intestino, ele pode ser tanto uma barreira para toxinas, como uma porta super aberta para toxinas. Por quê? Porque ali no seu intestino, você está tendo contato com todo tipo de antígeno, uma forma mais fácil de falar para vocês, com todo tipo de substância, ou bactéria, ou vírus, ou elementos, ou qualquer coisa que você consumiu, vai entrar e vai ter contato com a barreira do seu intestino. Então, as pessoas que têm um intestino saudável, né, com um microbioma, com bactérias boas, um intestino forte, ele consegue lidar com todos esses antígenos, né? E quando você tem um intestino... Só fazendo um adendo, uma pessoa, quando ela é constipada, né, ela é uma pessoa inflamada. Por quê? Tem até um ditado muito popular que a gente fala, hoje eu tô enfesada. Por que que a gente fala, hoje eu tô enfesada? Justamente porque eu estou cheia de fezes. Pessoas que sofrem de constipação geralmente sofrem de irritabilidade. Por quê? Porque as fezes é um mecanismo de eliminação, então é onde a gente vai eliminar toxinas, tudo que a gente não precisou durante a metabolização e a absorção de nutrientes. E a gente precisa excretar isso, a gente não pode ficar com essas fezes dentro do corpo uma semana. Então, é só para fazer esse parênteses, porque pessoas que sofrem de constipação são pessoas muito inflamadas. Isso já é certo, né?
São irritada, pessoas desejadas, exatamente. também. Por quê? Porque você está com um acúmulo de coisas que deveriam ter sido eliminadas e não estão sendo eliminadas, elas estão ali dentro do seu organismo, você está absorvendo, então você está absorvendo toxinas, você está absorvendo um monte de coisa que o teu corpo não precisa, que é o lixo do seu corpo. E isso interfere no teu sistema inteiro, porque vocês têm que entender que o organismo humano ele é integrado, ele não é separado. Então ele é todo misturado. Então uma coisa que acontece aqui vai atrapalhar aqui, que vai atrapalhar aqui, que vai... é tudo junto, né? Então se você não tem um ambiente intestinal saudável, você não tem uma capacidade boa de dizer o que não pode entrar para o seu organismo e o que pode entrar para o seu organismo. Então o intestino é o nosso primeiro, né, órgão de foco. Segundo lugar, a gente tem, né, Ana, o fígado. O fígado ele é considerado o órgão principal da desintoxicação, né? Ele exatamente. Muita gente fala, eu bebi muito no final de semana, eu vou tomar um suco detox para desintoxicar. O seu fígado eles entendem já um pouquinho, faz esse papel. Sim. Esse O é o fígado, ele promove... Então, ele vai desintoxicar de tudo que a gente consumiu, do álcool, da medicação, do café, do chá, enfim, dos estimulantes que a gente consome. Então, é a função do nosso fígado. Porque ele faz a biotransformação, né? E a excreção de todos essas coisas que a gente usa, seja álcool, seja medicamento, café, chá. Então, o fígado é o órgão principal de desintoxicação e também auxilia na excreção, tá? Em terceiro lugar, nós temos os rins. E ninguém dá bola para os rins. Parece que os rins são deixados de lado, né? Os rins, eu acho que são os órgãos mais deixados de lado. Quando a gente pergunta, né, durante a consulta, a gente pergunta, como está a sua urina? Ela está clarinha? Ela está escura? Você toma água? Não toma água? Uma parte dos pacientes falam, não tomo água, esqueço, minha urina é escura. Gente, a maioria não consegue consumir 1 litro de água no dia. Consome 3 copos, a urina super escura. É o que a gente mais se dá conta, enfim, o que a gente mais tem acesso no consultório com os pacientes é isso. Não consome água, não consegue consumir, se consome muito café, acha que o café vai substituir o consumo de água. E eu sempre falo, água é água, não existe substituto para água. Então, gente, os rins, eles fazem a filtração do nosso sangue, gente. Então, assim, para vocês terem uma noção, a gente precisa ter mais ou menos 2 litros de urina. Você tem que fazer xixizinho, mais ou menos 2 litros, para realmente conseguir eliminar toda a substância ali do seu organismo, né? Então, as pessoas que fazem urinas escuras, com cheiro, significa que é uma urina concentrada. Concentrada do quê? De substâncias químicas que o seu corpo, né, filtrou ali e está eliminando. Então, você precisa eliminar essas substâncias com mais frequência. Você não pode deixar acumular um monte de substância para eliminar. Então, você precisa consumir água para fazer mais urina, para, né, eliminar mais xixizinho durante o dia, sempre clarinho, para estar de forma adequada e fechar ali os 2 litros de urina diária, tá? Então, se você está urinando escuro, cor escura, com cheiro forte, significa que você está tendo dificuldade de eliminar substâncias químicas pelo sistema renal. Tome água. Se você não tomar água, você pode ter ali uma complicação, talvez um acúmulo dessas substâncias, gerando ali um cálculo renal, que é pior ainda. Ou aquele, o exemplo que eu dei lá no começo da nossa live, falando sobre a carambola, né? Uma incapacidade renal, uma insuficiência renal, pode matar você se você comer uma carambola e você ter uma insuficiência renal. Porque você não consegue eliminar uma... é um alimento extremamente contraindicado para quem tem problema renal. Quem tem problema renal está perto de carambola, justamente
pela incapacidade de filtrar essa toxina. Vocês conseguem entender, gente? Vamos para o próximo órgão, né? O próximo órgão é a nossa pele. E como é que a gente faz um processo de toxinas pela pele? Como será? Suor. Suor. As meninas, ai meu Deus, eu tô suando. Ai, eu não posso suar. Ai meu Deus. Gente, precisa suar. Você precisa eliminar. Forma de suar? Atividade física. Não só, né? O que que faz a gente suar? Eu quero eliminar toxinas pelo suor. O que que eu preciso fazer? Suar, fazendo atividade física e sauna, pegando sol. Sauna também. Pegando sol já otimiza, consegue transpirar, eliminar toxinas e ainda absorve vitamina D. Então, perfeito. Perfeito. Ser o mais natural possível, né? No final das contas. E o nosso e os quinto pulmões também, além da pele, os pulmões também são responsáveis por esses metabólitos através da respiração. Então, o nosso corpo ele é perfeito da forma que ele é. Todos os órgãos e sistemas funcionam em sinergia e cada um tem a sua responsabilidade, o seu objetivo, e não é um suco de detox que vai conseguir desintoxicar o nosso corpo, né? É todo o processo, é todo o conjunto que faz com que sejamos pessoas menos intoxicadas. E agora vamos falar o que a gente precisa evitar. Oi? Travou aqui. Vamos falar sobre o que a gente precisa evitar. Tá travando? Vamos. Só deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante sobre os pulmões. Quando a gente fala, o pulmão é um órgão de excreção, mas de quê? As pessoas elas têm que entender que as nossas células são como se fossem seres vivos. A gente precisa dar vitaminas, minerais, a gente precisa dar nutrientes para a célula, a gente precisa dar um ambiente adequado para as nossas células. E as nossas células, elas têm um metabolismo. E elas têm também excreções. E a excreção da tua célula, ela sai pelo teu pulmão, pelo ar que você solta, né? Então, gente, o corpo humano é tão coisa linda, tão complexo. Se vocês entendessem um pouco mais, vocês não fariam metade das nhacas que vocês fazem, gente. Tá, então vamos lá. Eu já me perdi aqui. 5 passos pro detox? A gente vai para esse agora? Sim, agora a gente já falou como se intoxica, como consegue excretar essas toxinas. E agora vamos falar o que a gente precisa evitar no nosso dia a dia para que a gente tenha uma exposição menor a todas essas toxinas. Então, a gente pode evitar açúcar, excesso de açúcar, industrializados, gorduras hidrogenadas, gorduras trans, então alimentos ultraprocessados, enfim, fast food, excesso de cafeína, excesso de bebidas estimulantes. Tudo isso são maneiras da gente conseguir minimizar esse impacto no nosso organismo. Justamente. Então, eu falo isso muito para os pacientes, que é a faxina do terreno biológico. Você precisa fazer a faxina do seu terreno biológico. Como? Eliminando todos os alimentos que possam ter contaminantes, né? Que são todos esses que a Ana falou. Né? O açúcar, a gordura, alimentos industrializados, de origem animal. Por que a gente evita muito origem animal no processo de desintoxicação? A culpa não é da proteína. A culpa não é da carne. A culpa é dos hormônios que foram para este animal, que estão nessa carne, que vão para nós. Da alimentação transgênica que foi dada para este animal, que vai para essa carne, que vai para nós. Que é difícil das pessoas entenderem todo o texto. Mas é isso, quando a gente fala, a gente está querendo dizer isto. Tá? Por isso, quando a gente fala também em alimentos orgânicos, né? O que é uma carne orgânica, para vocês entenderem? Uma carne orgânica é um animal que vive no pasto, que recebe sol, que não se alimenta de nada que não seja a alimentação
habitual, que não recebe antibióticos, que não recebe nenhum tipo de hormônio. É o normal. É o que deveria ser. E aí não traz nada que prejudica o nosso organismo, né? Mas vocês conseguem entender que trabalhar com orgânico é muito difícil. É uma escala pequena, né? Para a alimentação da população mundial, geral, a gente precisa trabalhar com escala grande, então acaba complicando o processo, né? Então, por isso que tem os antibióticos, por isso que tem os hormônios para acelerar ali o crescimento. Enfim, né? Eu não vou, né, passar muito por esse assunto, senão a gente se perde aqui no na nossa live. Só puxando o gancho dos agrotóxicos, sabemos que, enfim, vegetais, frutas e verduras que a gente tem nos nossos supermercados são muito contaminadas com agrotóxico e muita gente se preocupa de uma forma exacerbada com esses produtos. Claro, ótimo se conseguir consumir agrotóxico, mas não é para todo mundo. Realmente o custo é muito mais elevado, não é em todo lugar que você encontra, então o acesso também é limitado. Mas se a gente for pontuar os vegetais e frutas que são mais contaminados, a gente pode pensar no pimentão, no morango, no alface também. Tem muitas pessoas que evitam comer esses alimentos porque utilizam a justificativa de que eles são muito contaminados com agrotóxicos. Mas só relembrando que teve uma pesquisa feita recentemente que avaliou 27 produtos alimentícios ultraprocessados, né, que estão nas prateleiras, embaladinhos em caixinhas, aonde a gente compra e pensa que é inofensivo, né? Muitas vezes esses alimentos fazem parte de uma rotina de uma alimentação de uma criança, por exemplo. Então, qual foi a lista dessa pesquisa? Foram 27 produtos analisados, ultraprocessados, que estão no dia a dia, na rotina do brasileiro. Então, eles pegaram categorias de alimentos e dessas 8 categorias, 6 delas estavam contaminadas com agrotóxico. Então, quais foram essas categorias? Biscoito de água e sal, aqueles biscoitinhos de milho, sucrilhos, que você dá para a criança comer de manhã, bisnaguinha, que é um alimento super consumido por crianças e pela população em geral, pães, enfim, alimentos que realmente fazem parte do cotidiano do brasileiro. E desses 27 alimentos que foram analisados, 60% deles estavam contaminados e todos os produtos, 100% dos produtos que continham trigo estavam contaminados por agrotóxico. Então, a reflexão que eu puxo com esse assunto é realmente a gente precisa se preocupar com o alface que a gente consome, ou com o pimentão que a gente consome, ou realmente com o pão que está todo dia na rotina do brasileiro, ou com a bisnaguinha que você está colocando na lancheira do seu filho diariamente, que está contaminado com agrotóxico. Então, muitas vezes a gente precisa mudar o nosso olhar para entender o que realmente está fazendo o nosso corpo. Pessoal, se vocês botarem vou botar no Google, ranking de alimentos que tem, né, que intoxicam o nosso organismo. Vocês vão ver vegetais. Lá, vegetais, salada, verdura, legume, fruta. Tá. E esses alimentos que a Ana tá falando aí pra vocês? Cadê? Cadê a bisnaguinha? Né? Cadê esses alimentos que estão ali para as crianças diariamente? Que são os industrializados, os ultraprocessados? Cadê? Exatamente, eu tô vendo as pessoas comentarem aqui, o biscoito de água e sal, misericórdia, meu Deus, até o biscoito de água e sal. Sim, até não, na verdade ele foi um dos mais contaminados. Né? Ana, ele não é feito só de água e sal. Quando eu tava no colégio, sei lá, dor de cabeça, dor de barriga, qualquer coisa. Você ia lá, né, no lugar especial ali que eles cuidavam da gente. Você tá dodói? Então aqui, ó, uma bolachinha de água e sal. Sim, enfim, gente, né? É complicado. Então, é complexo. Mas fica a reflexão, né? Fica a reflexão para vocês pensarem o que realmente está fazendo mal
para a saúde de vocês, o que realmente está intoxicando o organismo de vocês. Então, é só uma reflexão. E se alguém tiver interesse em ler essa pesquisa na íntegra, é só me mandar uma mensagem no Instagram que eu mando para vocês o documento. Por favor, vocês precisam acessar essas informações e entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Porque a nutrição, ela confunde muito, porque tem vários pontos que você precisa ter um entendimento de toda a complexidade. E quando você não tem, e você só pega aqueles pontos perdidos, você começa a criar contextos na sua cabeça que não é bem assim. Tanto que muitos pacientes que eu recebo, eu falo para eles, assim, vamos fazer uma lavagem cerebral, porque tem com tanta ideia errada ou contextos errados que é difícil depois a gente modificar. Mas vamos lá, vamos continuar no nosso assunto. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta, Paty. Quanto tempo para essa desintoxicação acontecer? Na verdade, existem alguns protocolos onde a gente consegue fazer uma desintoxicação, só que essa desintoxicação, ela é para a vida. Não adianta nada você fazer um protocolo de detox, realmente limpar todo o seu organismo e depois voltar a comer tudo errado. Então, a ideia é que você mantenha esses hábitos, que você faça essa mudança de percepção, essa mudança de olhar, essa mudança de paradigma e que você consiga manter esses hábitos para a sua vida, né? Porque não adianta nada fazer um detox, não existe dieta detox milagrosa, não existe um protocolo milagroso onde você vai fazer durante uma semana e pronto, você está imune e desintoxicado para sempre. Não, é o que eu sempre utilizo com os meus pacientes, eu sempre explico. Por que eu gosto tanto de fazer um protocolo de detox antes de iniciar um tratamento? Imagina que você está fazendo uma obra na sua casa e ela está cheia de pó, ela está com a parede quebrada, ela está cheia de poeira no chão e você chega com lustramóveis. Vai adiantar? Talvez, parcial. Vai dar uma tapeada, né? Agora, se você mandar uma empresa ir lá fazer faxina toda na sua casa, limpar tudo, tirar todos os cascalhos do chão, tirar, né, toda a poeira, a sujeira, e depois você entrar com um paninho limpo, com uma flanela para fazer o lustramóveis, vai funcionar melhor? Vai funcionar melhor, com certeza. Então, essa é a ideia. Eu utilizo essa explicação para os meus pacientes, para que eles entendam que você vai limpar e ficar mais fácil. Mas isso não significa que você vai ter esses hábitos para que você consiga manter a sua saúde em dia. É porque a lógica é essa. Se você se intoxica diariamente, você precisa se desintoxicar diariamente. O que você absorve, você tem que excretar. Tem que ser igual, tem que ser a mesma quantidade, né? Então não adianta, vou fazer um período de desintoxicação e depois vou voltar a ser o que eu era antes. Não existe isso. Não existe isso, tá? Claro, vai ajudar? Vai. Mas não vai tratar você da maneira que você precisa. Vai ser paliativo, na verdade. Espera. Uhum. Então vamos falar agora, eu acho que é a parte que todo mundo mais espera, né? De como a dieta de desintoxicação. Acho que esse é o principal, né? Mas deixa eu primeiramente explicar para vocês que existem diversos protocolos de desintoxicação. Existe desintoxicação específica para fígado e vesícula biliar. Existe desintoxicação específica para intestino, para os rins. Então, assim, tem vários protocolos, tá? O que a gente vai falar para vocês é um protocolo, assim, meio que generalizado, tá? A base de uma desintoxicação do seu organismo, ok? Que a gente não vai poder entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar aqui mais de 5 dias falando sobre, né? Então, assim, qual é a base de uma alimentação para você conseguir desintoxicar o seu organismo? Primeiramente,
50% da sua alimentação deve conter alimentos crus e vivos. O que seria isso? Sementes, frutas, verduras, tudo que é cru, tudo que é vegetal cru. Então, 50% da alimentação de uma desintoxicação são alimentos naturais, vindos da terra, vegetais crus. Tá? E os outros 50% alimentos cozidos. Então, leguminosas, tubérculos, legumes também, feitos no vapor, por exemplo, pode ser consumido. E exclusão total de qualquer produto industrializado, processado, que não tenha sido pego da terra, né? Que não tenha vindo de uma forma natural para este planeta. Então, qualquer produto embalado, qualquer produto industrializado não entra nessa dieta. E os alimentos crus, como a Paty falou. Resumidamente, 7 dias, tá? Quando a gente faz um processo de desintoxicação, 7 dias, sem nenhum alimento industrializado, nada. Comprou no mercado, tá errado. É fruta, verdura e legume. 50% cru, 50% cozido. Alimentação vegana, vegetariana. Por que a carne não vai? A carne faz mal? Não, não é isso. Como a gente falou anteriormente, o problema não é a carne. O problema são os antibióticos, os hormônios, os contaminantes dos alimentos que os animais se alimentam. Tá? Por isso que a carne é restringida dessa dieta. Então, frutas, verduras e legumes, 50% cru, 50% cozido. Por que cru, né? Vamos explicar, né? Vamos explicar. Por que cru? Eu acho interessante as pessoas entenderem. O cru é porque os vegetais, eles contêm enzimas digestivas, então auxiliam na nossa digestão. E tem alguns vegetais, alguns alimentos que, quando consumidos crus, contêm mais nutrientes. E existem alimentos que, quando consumidos cozidos, dão mais nutrientes. Então, isso é uma parte que o teu nutricionista vai saber te especificar melhor. Mas por isso que a gente tem essa distribuição de 50% cru, 50% cozido, tá? E uma coisa muito importante que a gente precisa frisar é de incluir na alimentação alimentos que vão auxiliar o funcionamento desse intestino. Então, existem duas enzimas muito importantes, né? A bromelina é uma delas. A gente encontra no abacaxi, no kiwi, no mamão. Então, são alimentos que fazem parte, obrigatoriamente, de uma dieta de desintoxicação. Sim. Por quê? Porque elas vão auxiliar o intestino a trabalhar, a formar bolo fecal e fazer o cocôzinho. Então, conseguir eliminar essas toxinas. Justamente, né? Então, tanto o abacaxi que tem bromelina, o mamão que tem papainha, são enzimas digestivas, né? Elas vão lá, vão ajudar a digerir aquelas, talvez, coisas que estão no seu intestino há muito tempo que você não consegue eliminar. Então, ele sempre vai ter numa desintoxicação esses alimentos específicos, né? Outra coisa que é muito importante é uma boa hidratação. Água, aqui, ó. Né? Porque, gente, eu falei, por causa dos rins, e não só por causa dos rins, o intestino, as células do seu corpo, tudo precisa de água, gente. O seu corpo inteiro é mal. E é bom lembrar, quando não tomamos água, o nosso corpo reabsorve de vários locais. Então, você pode ter pedra nos rins, você pode ficar constipado. E o agravante de ter essa reabsorção do intestino é você reabsorver todas as toxinas que estão lá para serem excretadas. E isso é novamente jogado para a corrente sanguínea e você vai ficar com hálito ruim, intoxicado e ainda com o intestino preso. Então, é imprescindível que a gente tome a quantidade ideal de água por dia. Água. Tem uma pergunta que eu tô vendo aqui que eu acho muito interessante, que acontece muito em consultório. Ela falou assim, ó, nada de fraqueza nesses 7 dias. Já vou te explicar. Geralmente,
nossa, muito comum. Quando a gente faz um processo de desintoxicação, eu sempre começo com o básico, com o intestinal, que é o mais simples, o mais básico. Primeiro, segundo e terceiro dia, dor de cabeça. Dor de cabeça todos têm. Por quê? Primeiro lugar, né? Vício por cafeína, né? Então, as pessoas que são viciadas por... Eu acho que a Ana travou. Ana, tá me vendo? Oi? Oi, tô vendo. Acho que tu tinha travado, mas agora tu voltou. Deu um... Tá. Vício por cafeína, porque quando a gente fica num processo de desintoxicação, lembra que a gente falou que a gente precisa eliminar todos aqueles componentes que causam estimulação? Então, cafeína estimula, a gente corta. Então, são 7 dias sem cafeína. Então, nesses 3 primeiros dias, geralmente é abstinência de cafeína. Então, você fica 3 dias sem café, você sente mó dor de cabeça. E aí você percebe o quanto você é viciado por estimulante, né? E outro motivo pelo qual você pode ter dor de cabeça nos primeiros dias é liberação de toxina. Você está tirando toxina do seu corpo, você está eliminando toxina. E você acha que isso vai ser, nossa, que legal. Estou eliminando toxina. Uhul! Estou me sentindo bem. Não, você não vai se sentir bem, gente. Você vai se sentir mal. Então, assim, ó, quanto mais intoxicado, pior você se sente. Mais sintomas Quanto você mais tem. saudável, eu faço detox, eu não sinto nada. Não muda nada na minha vida. Não muda nem a minha composição corporal, nada. Então, isso vai depender do grau de intoxicação de cada pessoa, né? Então, pode ser super legal ou pode ser horrível, né? E você tem que entender que ser horrível, na verdade, é bom. Porque você está mudando. Você está conseguindo tirar o que é ruim de você. É ruim passar por esse processo? É. Mas você tem que pensar que tá, é ruim aqui nesse momento? É. Mas eu vou estar melhor depois. E vou ter todos os benefícios disso depois. Né? Então você tem que pensar isso também. Exatamente. Paty, tem uma outra pergunta aqui que eu vou fazer para É, você. Qualquer pessoa tá. pode fazer detox? Não. Olha, Então, por isso que assim, ó, eu cobro a consulta separado dos procedimentos. E as pessoas nunca entendem o porquê. Aí tá o porquê. Aí tá o porquê. Na consulta, né, se você faz uma consulta bem feita, se você fica o tempo necessário que você precisa com o paciente, você conversa com o paciente, você vai entender de fato o que aquela pessoa está precisando. Então, assim, ó, tem pessoas que às vezes até estão precisando, Ana, de super desintoxicação, mas não conseguem realizar, não têm a capacidade de poder fazer isso naquele momento. Então, não dá para pegar assim, vou fazer detox para todo mundo que é bom. Não dá, tem gente não, que detox não é para todo mundo. Primeiro, porque a pessoa precisa querer, não adianta nada nós percebermos a necessidade de um detox naquele indivíduo e a pessoa falar que não consegue, que não quer, enfim, e a gente precisa respeitar isso e a gente vai fazer o tratamento sem que a gente faça esse detox antes. Mas, além disso, a gente também precisa pensar que gestante, por exemplo, vai fazer um detox? Não faz não muito pode, sentido. Ou uma não pessoa que pode. tem um problema de saúde, que está passando por uma quimioterapia, por exemplo, vai fazer um detox? Não, de forma nenhuma. Então, indivíduos saudáveis, indivíduos que não tenham nenhuma comorbidade, nenhuma patologia, nenhuma doença, nenhuma condição de saúde, podem fazer o detox, sim. Mas como a Paty falou, existem diversos protocolos de detox. Então, existem protocolos de detox voltado mais para a parte intestinal, outros mais para a parte hepática, então do fígado ou dos rins. Então, isso a gente avalia em consulta, conversando com o paciente, entendendo qual é a necessidade, qual é o histórico, enfim, né? Não tem como a gente responder essa pergunta
né, de uma forma global. Então, a gente precisa Por realmente isso que a entender consulta é quem é importante. essa pessoa. A consulta é a parte mais importante de tudo. Uma consulta bem feita, com uma na anamnese, que você conhece o paciente, que você conversa com o paciente. Por exemplo, Ana, a nossa consulta é uma média de 2 horas. 2 horas, gente. Por quê? A gente tem que conhecer vocês para saber o que realmente está para você. De forma Sim, individualizada, né? E exatamente. além da consulta, né? Digamos assim, eu tô com um paciente, tô 2 horas só de consulta, só conversando, para conhecer. Depois, o nutricionista, ele tem que estudar o caso do paciente, ele tem que montar todos os protocolos. Isso vai mais umas 2 horas. Então, o trabalho do nutricionista tem que ser valorizado. A gente realmente trabalha muito para a saúde de vocês. A gente está preocupado, a gente não quer saber, a gente quer saber da saúde. A gente quer investigar, a gente Sim, quer ir além, e né? muita gente nos procura com objetivo estético, né? Muita Pode, gente nos procura, quer perder peso. Mas eu sempre falo isso. Quando a gente focar em saúde, a estética vem de brinde. gente, Então, brinde. não tem como pensar em estética sem pensar em saúde. Eu sempre friso, antes de qualquer coisa, eu sou uma profissional da área da saúde. E eu preciso colocar a saúde antes de qualquer coisa. Então, o paciente, ele quer se ver magrinho, bonito, com corpo esbelto para ir para a praia no final do ano. Mas eu preciso mostrar para ele o caminho que ele precisa seguir para conseguir atingir um objetivo estético sem passar por cima da saúde, né? Então, isso é muito É, importante frisar. é verdade. A galera ainda tem muito conceito de nutricionista, composição do meu corpo, massa magra, gordura, né? Mas vocês têm que entender que nutrição vai muito além. E é por isso que eu trabalho tanto, né? Para mostrar para vocês que nutrição não é só isso. Gente, como, né, as minhas lives nunca funcionavam, eu tô meio perdida aqui. Quanto tempo que é de live? Por favor, alguém comenta aqui, é o máximo uma Eu acho hora? Porque eu tô que é 1 hora. Acho que é 1 hora e a meio... gente tem 8 minutos. Ai, meu Deus, vamos correr, vamos correr. Tá, terceiro passo, Ana, vamos lá. Como é que a Vamos lá. gente... Como estimular uma desintoxicação hepática? O fígado, porque assim, gente, resumidamente, o fígado é o principal órgão que excreta as toxinas, que, né, metaboliza. Então, como é que a gente faz para modular as enzimas do citocromo Citocromo P450? P450. Lembrando que ele faz Então, tem parte da fase 1. Só para vocês entenderem de uma forma bem resumida, a nossa desintoxicação hepática ela é feita em 3 etapas. Então, a primeira etapa, de forma bem fácil para que vocês entendam, o objetivo dessa desintoxicação é fazer com que esses xenobióticos, né, essas substâncias que são estranhas ao organismo, elas geralmente se encontram de uma forma lipofílica. Como eu falei lá no começo, elas gostam de estar em locais onde contém gordura. Por isso que elas se armazenam no tecido adiposo e elas também se armazenam no cérebro, que é uma parte muito gordurosa do nosso corpo, onde tem bastante gordura. Então, a ideia dessa desintoxicação é fazer com que ela fique, com que essa substância se transforme de lipofílica para hidrofílica, hidrofílica. Então, que ela tenha uma forma mais fácil de ser excretada pelas vias que a gente já falou anteriormente. Então, pelos rins, através da urina, através da pele, pelo suor. Então, a gente excreta através de bile, né? Elas se transformam em bile e saem através das fezes. Então, só para que vocês quantos entendam mais ou menos pacientes como funciona. que tiram a sua biliária, amiga? Quantos pacientes chegam? Ah, Não, eu fiz não cirurgia. entendi. Ah, sim. Aham. Exatamente, exatamente. Complicado. Então, assim, gente, para, né, a gente fazer essa ativação das enzimas Oh, meu Deus do céu, tá difícil essa palavra hoje. Citocromo Citocromo. P450, que é uma enzima. Pronto. Pronto.
a fazer a ingestão de alimentos que conseguem fazer essa ativação. Então, brócolis, para quem gosta de brócolis, agrião, couve-flor, é, folha de couve, por isso que tantos sucos detox vai a folhinha de couve, cenoura, tomate, uva, tem vários alimentos. Então, quando a gente faz um protocolo para vocês de desintoxicação, a gente vai fazer o uso de alimentos específicos que vão fazer ativação dessas enzimas no seu fígado para desintoxicar o seu organismo. Tá? Sim, alimentos antioxidantes também, então cacau, cúrcuma, gengibre, frutas vermelhas também são importantes. E alguns nutrientes, posso citar piridoxina, niacina, B12, também ácido fólico. Então, todos esses nutrientes a gente encontra nesses alimentos que você citou. E ó, falta 4 minutos, vamos lá. Eu acho que é 4 minutos mais ou menos. Então, vamos para o quarto passo, que é como a gente faz para maximizar esses órgãos de eliminação. Como é que você faz para fazer assim, órgão? Você é o órgão que faz a eliminação? Vamos ativar? Vamos melhorar? Como é que a gente faz isso? Então, em primeiro lugar, rim novamente. Beba água. Quanto mais água você tomar no processo de desintoxicação, ou até no seu dia a dia, mais toxinas você vai eliminar, porque o seu rim, ele filtra o seu sangue, tá? Então, tomar muita água, tomar água de coco, né? E se hidratar de forma adequada. Um indicativo interessante para saber se você é uma pessoa hidratada, não é saber, eu bebo 2 litros de água por dia. Ó, não é isso. Porque cada pessoa é única, cada uma vai precisar de uma quantidade de água ideal. Então, para você saber a sua quantidade ideal de água, veja a cor da sua urina. A minha urina é um xixizinho clarinho, um xixizinho. Parabéns. Não, a minha urina é escura e fedida. Né? Teu corpo fala. Então, Tá te avisando. Né? Ana, outra forma de maximizar é melhorando o hábito intestinal. Então, para que a gente consiga excretar as fezes de forma diária, porque precisa ir ao banheiro todo dia. Tem gente que chega no consultório e fala que vai no banheiro 2 vezes na semana, evacuar. Os meus cabelos chegam a arrepiar quando eu escuto isso. Então, as pessoas entenderem que evacuação é diária. Então, consumir alimentos que vão potencializar essa evacuação, como falamos já anteriormente. Então, alimentos que contenham enzimas digestivas, como mamão, kiwi, ameixa, abacaxi. Então, todos esses alimentos vão potencializar esse trânsito, né? Vão aumentar esse trânsito intestinal, fazer com que a pessoa evacue. Resumidamente, meu amor, se você é uma pessoa constipada, se você fica 3 ou mais dias sem evacuação, você é uma pessoa extremamente intoxicada. Você é uma pessoa enfesada, você é uma pessoa irritada, você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa... não tem condição. Gente, um hábito intestinal saudável, ninguém sabe o que é. É evacuar todos os dias, de 1 a 2 vezes, conteúdo grande. Não adianta, eu faço cocô várias vezes, mas é uma bolinha cada vez. Você é constipada, meu amor. Todo dia é uma bolinha, é uma constipada, metade tá lá. Sim, metade ficou lá dentro. Tá, que mais? Quase acabando nosso tempo, 19. Sim, estou aqui controlando no relógio. O próximo órgão, né, é a pele, que é aquela lá, a primeira que eu falei para vocês, né? Então, assim, tudo que você passa na pele, qualquer coisa, toquei no produto químico, tô limpando a minha casa, tô passando maquiagem. Cara, a pele eu acho que também é um dos principais órgãos de intoxicação do nosso corpo, né? Então, como é que a gente excreta pela pele? Como é que a gente elimina as toxinas pela pele? Como a gente falou, pelo suor.
Então, fazer atividade física, suar, vai eliminar toxina. Fazer uma sauna vai eliminar toxina. Pegar sol, né, e fazer você suar vai eliminar toxina. Então, a gente precisa estimular essa liberação de suor para eliminar toxinas pela pele. E a gente também tem o órgão de excreção, que é o pulmão, né? Como eu falei para vocês sobre as células, toda forma delas excretarem, né? A metabolização vai indo pela nossa via e sai pelos nossos pulmões. Então a gente precisa praticar o quê? O que a gente precisa praticar? A respiração. E eu acho que a respiração ela já entra no quinto passo. Né? A gente já pode dizer que práticas de respiração, equilíbrio de mente, muito mais do que eu acho que também é fundamental para um processo de desintoxicação. Por isso que eu sempre boto na dieta. As pessoas olham, nossa, a doida que tá mandando eu respirar na minha dieta. Sim, meu amor, eu tô mandando você respirar, porque o corpo é integrado, tá? E uma forma de desintoxicar e trazer oxigenação para suas células e eliminar toxinas celulares é a sua respiração, tá? Então, assim, práticas de... Só o fato... 5 minutinhos por dia. Ou medita. Porque daí tu tá meditando, daí tu é obrigado a respirar, entendeu? Pequenas gente. pausas durante o dia, porque a gente passa o dia sentado na frente do computador trabalhando, come trabalhando, faz tudo, vai ao banheiro mexendo no celular, almoça mexendo no celular, cada 2 horas, pegar 3 minutinhos e fazer uma respiração profunda, prestando atenção naquilo que você está fazendo, também é fundamental. Né? E assim, talvez muitas pessoas não sabem, mas o fato de você ser uma pessoa realmente saudável, desintoxicada, faz você ser uma pessoa com vitalidade, com agilidade mental, com foco, com concentração, com capacidade criativa, com intuição. Sabe aquelas pessoas intuitivas? A gente só consegue acessar o nosso melhor quando a gente está bem. Se você tá bem, não está bem, você não vai acessar isso. Você vai estar mal, você vai estar com problemas psicológicos, você vai estar depressivo, você vai estar estressado, você vai estar irritado, você está mal de saúde. E ser saudável é o contrário disso, por isso que é tão apaixonante, por isso que a nutrição é tão apaixonante, né? É você ser o seu melhor, é você conseguir acessar tudo que o seu organismo e a sua capacidade é capaz de acessar. É você ter a capacidade de ser presente. Pessoas saudáveis conseguem meditar. Pessoas que não são saudáveis não conseguem. Né? Elas falam, não tem como. Por quê? Você não está saudável, não tem condição se você não está, né? E ter os nossos 5 sentidos apurados, você não atinge se você não tem saúde de verdade. E se você tiver saúde de verdade, você atinge. Então, assim, eu nem sei o que dizer, mas... O corpo humano é perfeito. Vocês precisam... Né? O corpo humano, ele é sensacional. É sensacional. Somos uma máquina e vocês perfeita que funciona de forma perfeita. Cada órgão, cada sistema, tudo trabalha em sinergia. Não existe nenhuma máquina que o homem criou que seja mais perfeita do que o corpo humano. Então, e a gente consegue extrair uma mínima parte do que é do que é, porque nós somos partes do planeta, nós somos partes desse mundo tão grande, e a gente não conhece uma parcela. Na verdade, a gente conhece uma parcela muito pequena de tudo realmente que existe. Né? Então, nossa função como nutricionistas é tentar levar um pouquinho do nosso conhecimento para que as pessoas consigam alcançar mais saúde, ter mais disposição, viver melhor. Essa é a premissa do nosso trabalho.
É isso aí. E vocês têm que entender, né, que a maior parte das pessoas, né, agora a gente já falou o que tinha que falar, então, né, o que der para fazer ainda ao vivo, eu vou comentar, coisas interessantes. Que a maior parte das pessoas procuram nutricionistas para emagrecer ou para ganhar músculo, pensando só em composição corporal. A maior parte das pessoas não tem nem noção do que significa realmente a nutrição. O que significa essa bioquímica, essa interação com todos os teus órgãos e os nutrientes, as coisas que você come, as coisas que fazem no seu organismo. As pessoas não têm noção. Porque se elas realmente tivessem, elas iam ser super apaixonadas que nem nós. E quando a gente começa a entender isso, gente, é uma coisa tão apaixonante, é surreal, é uma coisa linda e tão Sim. natural. Ó, chegou uma pergunta, Paty, que fala assim: cuidando da saúde, podemos transferir uma boa genética para os filhos ou não depende disso? Uma coisa que a gente precisa entender é que genética não se muda. Não tem como você alterar a sua genética. Mas existe uma coisa que se chama epigenética, que é como os fatores ambientais interferem no mecanismo, né, no funcionamento do seu organismo. Ter predisposição genética a ter Tomara que dê tempo. sobrepeso, por exemplo, ou a ter câncer, por exemplo. Porém, o estilo de vida dela, os hábitos alimentares e de vida, né, de forma geral, podem silenciar esses genes. Então, a pessoa tem a predisposição genética, mas ela não vai desenvolver a doença, não vai desenvolver o sobrepeso, porque ela conseguiu silenciar com os hábitos de vida. E, para vocês terem noção, câncer, né? Vamos falar de câncer, que é uma doença tão triste que acomete tantas pessoas, enfim, e leva a óbito tantas pessoas. O câncer, ele pode ser evitado em 70% com dieta e estilo de vida. Então, as pessoas que desenvolvem câncer, elas realmente têm uma predisposição genética, mas o que vai determinar se você vai ter ou não a doença é o seu estilo de vida. Resumido, tá? Eu vou resumir para todo mundo entender. Você não é refém de sua genética. Eu tenho genética para câncer, meu amor. Eu tenho genética para câncer. Se você quiser saber, você consegue fazer um exame e descobrir isso. Então eu tenho. Mas quem vai dizer se eu vou ter câncer ou não sou eu, meu amor. São os meus hábitos, são a minha alimentação, o quanto eu me cuido, o quanto eu evito coisas que me fazem mal. Então, assim, ai meu Deus, eu tenho gene para câncer, eu vou ter câncer? Não. Não. Você vai ter câncer se você quiser. Entendeu? Ou você pode não ter a Tem melhor ainda, né? Porque vai poder fazer um monte de né? Merda, né? E não vai ter problema. Tem pessoas que nascem assim, né? Ai, nossa, com uma facilidade maior do que outras. Eu nasci com muitos aditivos, onde tenha muita poluição, e você um câncer sem ter predisposição genética. Deixa eu tentar ler, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ter. Como a gente já falou que tinha para falar, vamos tentar, né? Vamos até o final, vamos ler aqui as perguntas. Se tiverem dúvidas, vão mandando que a gente vai responder e falar que não caiu ainda. Aqui tá perguntando assim, né? Quanto tempo é recomendado para fazer uma desintoxicação? É o que a gente já falou, na verdade, sim. Opa, meu Deus, estou trocando até o filtro. Na verdade, vai depender do grau de intoxicação de cada pessoa. Tem pessoas que têm que fazer um pouquinho. Tem pessoas que vai ter que fazer um processo maior de tempo. Tem pessoas que têm que fazer um processo menor. Por isso que a gente fala que a consulta que vocês têm com o nutricionista, que faz esse tipo de coisa, né? Que vocês têm que pesquisar o nutricionista. Então, ele tem que ter uma especialização neste assunto. Então, essa consulta é a mais importante para saber o que você precisa, o quanto tempo você precisa, como você precisa, de que forma. É muito individual, gente. E eu acho que a Ana travou, né? Travou?
E eu, como sou, né, virginiana, perfeccionista, eu sou muito chata. Acho muito chata. Gente, muito chata. E eu gosto de realmente focar naquilo que você realmente precisa. Ah, a gente precisa de um negócio, esse aqui precisa de um pouquinho diferente. Então vamos fazer diferente, não vamos fazer igual para todo mundo, né? Então isso é importante, vocês entenderem e quando forem procurar algum profissional, verem como é que é a forma de trabalho, o que, que ele faz, como ele faz, estudarem sobre eles, né? Deixa eu ver o que mais tem, mais pergunta aqui. Que está falando sobre a indústria, né, farmacêutica, né, sobre os medicamentos. Realmente, a gente não vai poder entrar muito nesse assunto e abordar muito esse assunto, senão a gente vai ficar aqui muitos dias para explicar esse assunto para vocês. Mas vocês têm que entender o que eu falo para os meus pacientes, Ana, que a gente vive num mundo de pessoas boas e num mundo de pessoas ruins, né? Então, assim, vai ter de tudo. Vai ter aquelas pessoas que vão querer ajudar, vão ter aquelas pessoas que vão querer fazer produtos e medicamentos realmente saudáveis, coisas boas, e vai ter uma galera que só pensa em dinheiro, que só pensa em faturar, que, ai, não quero saber, isso vai dar certo por um momento, então vamos lá, vamos enfiar isso para todo mundo, tá tudo certo, tô ganhando meu dinheiro. Então, assim, vocês têm que entender essa parte. O mundo não é o país das maravilhas, vocês não estão no mundo encantado, vocês não estão no mundo maravilhoso, vocês estão no mundo real, onde tem bom e tem ruim. Você tá aqui para viver, para entender, para fazer o seu melhor, enfim, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu voltei ou eu tô travada ainda? Tá oscilando, tá um pouco Voltei? travado. Ah, que Eu tô bom. falando, eu não sei nem se tá indo o meu, mas eu tô falando. Porque essa live não cai, eu tô falando. Então tá bom. Eu tava travada, eu tava tentando entender se eu tinha voltado ou não, mas então voltou. Tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, acho que acabou as dúvidas. É isso, né, gente? Recordamos? Alguém tem alguma dúvida? Não, sem dúvida sobre o assunto. Travou. Travou. Deu? Então vamos finalizar, já que tá travando. Tá mandando a gente embora, eu acho. Tem, que é um Ela aviso. Talvez o Instagram queira cortar a live. Eu não sei quanto tempo cortando. demora. Então, pessoal, a gente vai finalizar por aqui. Se vocês gostaram do assunto, comentem, curtem, incentivem nós para manter isso, porque realmente criar conteúdo não é fácil, ter a disponibilidade, tempo. Então, é importante vocês sempre incentivar todos os criadores de conteúdos que vocês gostam, tá? Para a gente conseguir manter isso, né? Porque a gente está aqui, né? Fazendo por fazer, porque a gente gosta, mas é importante Sim. vocês, né, darem esse apoio para nós, tá? E boa sexta-feira para vocês e muito obrigada por todos que nesta Obrigada sexta-feira pela presença participaram da de nossa. todos. Um Isso beijo mesmo. grande, Obrigada, então. pessoal. Tendo qualquer outra Boa dúvida, noite. é só mandar mensagem pra gente. Gravada. Eu vou gravar. Obrigada. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.